Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora o capítulo 5 do segundo livro de Reis, cujo título diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 6 deste capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Veja bem que a menina que estava escrava em casa deste homem leproso, este chefe do exército do rei da Síria, por nome Naamã, ela disse para sua senhora, para sua patroa, que se Naamã estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, ela não falou que o rei é que iria curar a lepra de Naamã. Só que Naamã foi até o rei da Síria e o rei da Síria mandou carta para o rei de Israel. Então veja bem que às vezes Deus quer dar a nossa vitória e pode nos dar a vitória. Mas nós, ao invés de procurarmos o caminho que nos leva à vitória, nós procuramos atalhos. Então, Naamã, ele levou a carta para o rei de Israel, mas não era o rei que iria realizar o milagre da cura naquele homem através do poder de Deus. Eu estou bastante prejudicada com a minha voz, fiquei parada uns dias sem gravar, mas eu vou continuar gravando assim mesmo, porque está atrasando muito a nossa gravação. Então, continuando, versículo 7, eu peço desculpas a você pela minha voz, mas vamos ver se dá para continuar. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel não entendeu nada. Ele achou que o rei da Síria estava querendo complicar a vida dele. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé
invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quer dizer, ele pensou que o profeta ia lá passar a mão na sua lepra, mas o profeta apenas mandou um recado para ele, que ele se mergulhasse no rio Jordão 7 vezes. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, isso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então ele avisou ao profeta Eliseu que ele teria que acompanhar o seu senhor quando ele fosse adorar a Rimom, o ídolo do seu senhor, mas que ele já não faria mais aquilo com sua vontade própria, mas porque ele tinha obrigação de acompanhar o seu senhor. E ele pediu a Eliseu um pouco de terra dali para ele fazer adoração a Deus lá na sua terra. Então veja bem o temor deste homem. Nem a terra da Síria mais ele não queria dobrar os seus joelhos sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele reconheceu que como Deus de Eliseu não existia outro Deus. Na próxima leitura, você vai ouvir o que aconteceu com Geazi, o moço de Eliseu. Ele foi atacado de lepra, porque ele acompanhou este homem, Naamã, e ele recebeu de suas mãos alguns presentes, quando o profeta Eliseu recusou. Mas Geazi, ele cobiçou aqueles presentes e ele mentiu para o profeta Eliseu. Mas não dá tempo para eu ler agora, então você não perca a próxima gravação para ouvir o que foi que aconteceu com Geazi, o moço de Eliseu. Eu quero abençoar você e sei que a minha voz está horrível, mas eu vou continuar gravando porque eu parei alguns dias e esta rouquidão está me atrapalhando, mas em nome de Jesus eu vou ficar boa, vou ficar curada e vou continuar gravando para a glória de Deus. Eu quero convidar você a continuar conosco ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.